E aí pessoal, tudo bom? Esse é o primeiro Pergunte ao Pastor Jack e eu quero agradecer a todos vocês que me pedem vídeos constantemente. Eu fico muito feliz com isso. Quero mostrar aqui pra vocês essa camiseta que eu ganhei do meu amigo Binho e eu tô com ela desde domingo. Hoje é sexta-feira, eu vou tomando banho e vou trocando ela. Vou botando outras roupas, mas eu continuo com ela. Gostei muito, quando eu gosto de uma coisa eu uso pra caramba. Quero mandar também um abraço pro George Lucas. E ele folgou em mim que eu tava usando óculos. Cara, que eu sou vesgo, tá entendendo? Então eu tenho uma dificuldade enorme de estar me comunicando aí. Muitas perguntas foram enviadas para mim. Você pode enviar perguntas aqui pro meu Facebook, ali no inbox. É só colocar ali, bem grande, em caixa alta, em caps lock, Pergunte ao Pastor Jack. Bota em caixa alta, eu já vou saber o que é perguntas e eu vou fazer um vídeo com a tua pergunta. Bom, a pergunta de hoje é sobre a questão dos imigrantes, dos terroristas aí na Europa. O pessoal entrou em contato comigo, muita gente perguntando qual é a visão sobre isso. Eu acredito que nesse momento está havendo alguma espécie de confusão no que se refere igreja e Estado. E nós sabemos que a igreja é o corpo místico, é o corpo de Jesus na terra. Já o Estado, ele é um servo de Deus para punir aqueles que fazem o mal. De uma forma até, de uma coincidência muito engraçada, aqueles que acusam os políticos cristãos da bancada evangélica de estarem fazendo com que a bancada evangélica se torne uma igreja ou querendo cristianizar o Congresso, aqueles que acusam os políticos evangélicos de fazerem isso são os mesmos que estão querendo fazer a mesma coisa da Europa, com os países, com o que envolve os governos da Europa. Acompanhe meu raciocínio. Romanos, capítulo 13, e o verso 4, a Bíblia diz: porque ela é serva de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Aqui o apóstolo Paulo está falando no capítulo 13 sobre as autoridades. As autoridades são servas de Deus. A Bíblia apresenta que as autoridades carregam a espada física para punir aqueles que praticam o mal. Então, a função do Estado é manter a ordem, é cuidar do bem-estar dos seus cidadãos. Por isso, eu apoio totalmente um país que tem as fronteiras controladas por ele. Por isso eu apoio a Europa, se ela quiser colocar pessoas que vão analisar cada imigrante que vai entrar dentro da Europa. Isso é uma função do Estado. O Estado tem a função de cuidar dos seus cidadãos. É óbvio que nesse interim, nesse meio, a Europa vai acolher muitas pessoas, mas nós temos que entender que nós estamos falando de Estado. O Estado tem a função de cuidar da segurança e nós sabemos que nesses países vêm sim muitos terroristas, então a Europa ela tem a obrigação, os países europeus, de cuidar da segurança dos seus cidadãos. O que nós devemos saber e entender é o que nós estamos nos referindo. Se estamos falando sobre o Estado europeu ou se estamos falando sobre igreja. Então, no que envolve Estado, o Estado tem que cuidar sim contra terroristas, contra futuras ameaças. Porém, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 e verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia não apresenta a igreja carregando uma espada física. A Bíblia apresenta a igreja carregando uma espada espiritual, que é a pregação do Evangelho. A igreja coopera com o Estado, mas a igreja não é o Estado e não é refém do Estado. As prerrogativas do Estado são uma e as prerrogativas da igreja são outras. No entanto, se o Estado tem que ter um critério muito maior no que envolve segurança, a igreja não. A igreja se lança e corre riscos, porque a nossa espada é espiritual e é a pregação do Evangelho. Nós acolhemos com muito mais braços abertos. A nossa função é abrir o peito e deixar essas pessoas entrarem nas nossas vidas e fazerem parte do nosso dia a dia. Jesus falou em Marcos capítulo 16 e o verso 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Toda a criatura corresponde e entende, sim, o povo islâmico. Os islâmicos fazem parte de toda a criatura. E sim, nós vamos correr riscos. Aqui é que a porca torce o rabo. Existe um grupo de um lado achando que não, que devem todos pegarem armas e sair contra uma guerra
contra o Oriente, contra os islâmicos. Outros acham que não, acham que as portas da Europa e de todos os países devem estar abertas de formas a não ter nenhum critério. Eu considero essas duas formas erradas de pensar. Então eu me lanço mais ou menos um meio ali, no meio termo, um lusco-fusco. E isso é complicado, porque eu acabo arranjando briga com os dois lados. Porque aquele que acha que a igreja deve abrir os braços e aceitar, muitos desses acham que o Estado deve fazer a mesma coisa e acabam misturando a função do Estado e da igreja. E esses acham que eu estou sendo conservador demais, que eu estou sendo direitista demais, que eu não quero que essas pessoas sejam evangelizadas. Já por outro lado, aqueles que querem fechar as portas do Estado, fechar a igreja, quando eles ouvem eu falando que a igreja deve abrir os braços, eles acabam interpretando o que eu estou falando na esfera do Estado. E eles acham que eu estou falando que o Estado deve escancarar as portas. E também não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Estado é uma coisa e igreja é outra. Enquanto o Estado acaba tendo um critério maior, por questão de segurança, porque é papel dele, a igreja abre as portas porque Cristo mandou ela pregar o evangelho. Não seria uma oportunidade esses refugiados estarem vindo para o nosso país? Não seria uma oportunidade os haitianos estarem invadindo o Brasil? Uma oportunidade para você pregar o evangelho e parar de ficar reclamando dessa gente? Não seria uma oportunidade para nós, que muitas vezes não fomos a outros países, termos esses outros países vindo até nós? Isso me lembra Atos capítulo 2, quando todas as nações estavam ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Foi a primeira pregação do evangelho feita de forma onde alcançasse um contexto mundial, já cumprindo o que Jesus havia mandado. Jesus falou em Mateus 28, 18 ao verso 20, ele disse assim: aproximando-se Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. Aí Jesus diz: e eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Se nós queremos a presença de Jesus no nosso meio, se nós queremos a presença de Jesus na nossa igreja, se nós queremos que Jesus seja o centro da nossa igreja, nós devemos sim amar os refugiados. Por que muitas igrejas morrem espiritualmente? Por que muitas vezes nós conhecemos igrejas que não têm mais a presença de Jesus no meio delas? Que elas desprezam missões. Desprezar missões num contexto de cidade ou num contexto global é um atestado de óbito para a igreja. Se você ama Jesus, se você ama a presença de Jesus, ame esses refugiados. Deixe o Estado fazer o papel dele. Deixe o Estado ser seletivo. Mas nós, como igreja, devemos estar com os braços escancarados para essa gente. Então, a minha contribuição é: o Estado faz o papel dele e a igreja faz o papel dela. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, marque aqui o gostei. Deixa o joinha, marca mesmo o joinha aí, faz o login, é muito rápido. Vai lá no Facebook, compartilha, marca os seus amigos. Manda esse vídeo por Twitter. Manda esse vídeo para os seus amigos e é isso aí. Falou, um abraço. Mais um adendo, pessoal. Seguinte. Eu vou lançar um vídeo essa semana que vem agora para explicar melhor. Vai haver a conferência Fiel agora para líderes. Eu ganhei já de alguns irmãos a inscrição para a conferência. Preciso de gente que me ajude. Se você quer ajudar um plantador de igreja, um jovem plantador de igreja, ferrado de grana aí nessa conferência, entre em contato comigo. Vai eu e minha esposa, já tenho as inscrições. Preciso de ajuda para passagem e para hospedagem. E eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Um abração, beijo no coração e nós nos falamos semana que vem.